pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, meu nome é Larissa, eu tenho 23 anos e vou contar um pouquinho então da história de quando eu trabalhei na Disney. É um programa de intercâmbio de trabalho na Disney, né? É um college program, então que significa que é um programa pra quem tá na faculdade. E ele é nas férias da faculdade, então pra mim foi nas férias de verão. Ele sempre acontece nesse período, né, que é final do ano e início do outro ano, então pra mim foi final de 2018, início de 2019. Eu viajei no final de novembro e voltei no início de fevereiro. Então dá ali uns 3 meses mais ou menos de programa. Gente, se vocês ouvirem passarinhos cantando, o vizinho cortando grama, o carro do ovo passando, o cara vendendo ovo, é porque eu moro em casa e tipo assim, não tem muito o que fazer. Mas vou tentar falar quando tiver mais silêncio. Eu conheci esse programa por causa da minha irmã, na verdade. A minha irmã mais velha, ela fez o programa de trabalho na Disney em final de 2013. Então 5 anos depois foi quando eu fui. Eu já poderia ter ido antes, porque o requisito é que tu tenha pelo menos 18 anos e esteja na faculdade. Eu quis esperar até ter 21 pra poder beber, né? Porque Estados Unidos, queria poder aproveitar mais, ir nas festas e tudo mais. Então eu trabalhei na cidade de Orlando, trabalhei no Walt Disney World mesmo, não foi na Disneyland da Califórnia. Esse programa é pra trabalhar especificamente em Orlando. Tem todo um processo seletivo, é um processo bem longo até, durou desde abril até agosto, mais ou menos. São 2 entrevistas, onde a gente tem a primeira entrevista com a própria agência de intercâmbio que faz esse intermédio, né, no Brasil entre a Disney e os participantes, é uma agência brasileira. E depois a segunda fase é direto com os recrutadores da Disney. É bem concorrido até. Passei, consegui passar e fui então no final do ano, em novembro, como eu disse. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como é que funciona o processo seletivo, quais são os pré-requisitos, quais são todas as especificidades, palavra difícil, as especificidades do trabalho lá em si, eu tenho um canal no YouTube com a minha irmã, onde nós duas contamos as nossas experiências, como é que foi o processo seletivo, a gente dá dicas pro processo seletivo também. O canal se chama Lizzie e Lari Proença, então se vocês quiserem dar uma conferida lá, a gente tá começando, mas a gente tem muita esperança em poder ajudar mais pessoas a fazer esse intercâmbio. E eu conto também do meu outro intercâmbio, que eu fui pra Austrália. Antes de trabalhar na Disney, eu fui pra Austrália e passei 8 meses lá com meu namorado. Então, conto um pouco disso lá também. Mas enfim, aqui nós vamos falar sobre a minha experiência lá e vou contar algumas histórias pra vocês. Então, eu tô com uma camiseta até meio temática de Star Wars, não sei se tá dando pra ver, porque eu trabalhei com Star Wars. O meu trabalho, especificamente, era atrações. O nome da minha posição de trabalho era atrações. Então significa que eu iria trabalhar com as atrações mesmo, ou com os brinquedos, ou com os desfiles, ou com os shows, né? Então a minha área de trabalho era essa. Mas brasileiros que vão trabalhar lá durante esse programa podem trabalhar com várias coisas diferentes. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui também, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente tu pode trabalhar também nos restaurantes, nas lojas, na parte da limpeza. E são eles que escolhem, né? Tu pode sugerir com o que tu quer trabalhar. Pode trabalhar também ajudando os personagens, na hora de tirar foto com os personagens e tal. Era a minha segunda opção essa, de trabalhar com as atrações, e consegui. Então eles me colocaram pra trabalhar com as atrações. E o meu parque específico era o Disney's Hollywood Studios, que é um dos 4 parques, né, de Orlando. E o meu trabalho consistia basicamente em assessorar nos desfiles dos Stormtroopers, que são aqueles robôs brancos do Star Wars. E então eles desfilavam pelo parque e eu tinha que meio que escoltar eles, assim, abrir caminhos, pedir para as pessoas saírem da frente, basicamente, para eles poderem passar. E de noite eu trabalhava com um show de fogos, que também era temático do Star Wars. E o meu trabalho era meio que ser lanterninha, assim, durante o show. Eu ficava garantindo que as pessoas ficassem somente na área demarcada, que elas podiam ficar. E basicamente esse era o meu trabalho. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês, desde o momento que eu viajei, né? Era novembro, né, de 2018, foi quando eu embarquei pra Orlando. Eu cheguei um dia antes do dia que eu tinha que fazer check-in no condomínio. A gente mora em condomínios que são para funcionários da Disney, são condomínios fechados.
fechados que a Disney proporciona pra gente, a gente é obrigado a ficar nesses condomínios. E a Disney que decide com quem tu vai morar, onde tu vai morar, o teu apartamento, tudo, e tu tem que pagar, é descontado do nosso salário o aluguel desse condomínio. Eu resolvi chegar um dia antes do check-in pra garantir que ia dar tudo certo, me hospedei num hotel no dia anterior, no dia seguinte fui fazer check-in, e eu não fazia ideia com quem eu ia morar, a gente não descobre antes, a gente descobre na hora mesmo. Cheguei lá, recebi um papelzinho dizendo você vai ficar no apartamento tal. Beleza, eu já sabia qual era o condomínio, pelo menos, porque são 4, eu já sabia qual era o condomínio que eu ia ter que ficar, mas eu não sabia ainda com quem que eu ia morar, era uma incógnita. Eu já tinha feito amizade com uma menina brasileira, a gente tava torcendo muito pra que a gente ficasse juntas, a gente até mandou um e-mail pedindo pra gente ficar juntas, mas eles disseram que iam tentar, mas que não garantiam nada. No fim, pelo menos a gente caiu no mesmo condomínio, mas a gente não morou juntas. Cheguei lá, descobri meu apartamento, entrei no apartamento, tinha um menino sentado no sofá. Aí eu olhei assim e falei, acho que eu entrei no errado, só que, tipo, não tinha como eu ter entrado no errado, sabe? Eu tava com a chave. Ele virou assim, não, tá no certo. Em inglês, né? Ele falou assim, não, tá no certo. O teu quarto é o fim do corredor. E eu fiquei, tipo, ok. Fui pro final do corredor, já me cagando de medo, pensando, meu Deus, com quem que eu vou dividir quarto? Porque o meu apartamento, ele tinha 3 quartos e tinha 2 pessoas em cada quarto. E aí abri a porta do quarto, olhei pra menina que tava sentada na cama dela e falei, tipo, tu é brasileira? Falei, tipo, em inglês, are you Brazilian? E aí ela me olhou, sim! Aí eu, ai, graças a Deus. Daí, pelo menos, com quem eu estava morando ali no mesmo quarto era brasileira. A gente se fala até hoje, a gente é muito amigas. E a gente começou a ouvir, tipo, murmurinhos. As portas dos outros quartos estavam fechadas. E a gente ouvia barulho e risadas e pessoas falando em inglês. E a gente tava achando muito estranho. Eu falei pra ela, tu conheceu as meninas do... Porque essa brasileira chegou no mesmo dia que eu. O dia de início pros brasileiros era o mesmo, assim. Só que as outras meninas americanas já estavam lá. Porque o programa delas é diferente, é um período diferente também. Então, o programa delas, por exemplo, acabou na metade do nosso. E aí elas foram embora e vieram outras, então, tipo, é meio confuso, assim, a configuração dos apartamentos. Mas os brasileiros iniciam o programa e terminam juntos. Então, eu e a minha amiga que moram comigo no mesmo quarto, a gente ficou juntas até o final. E aí a gente ouvia uns barulhos de pessoas conversando em inglês e dando risada. E a gente, tipo, gente, mas elas nem saíram do quarto pra nos dar oi, sabe? E a gente tava se sentindo super estranhas, chegando numa casa nova, sem nem ser recepcionadas, não tinha nenhum bem-vindas, não tinha nada. Sendo que a gente ouviu histórias de outras brasileiras que chegaram e, tipo, tinha cartazinho de bem-vindas, tinha coisinha na cama, não sei o que, pra gente não tinha nada, a gente só chegou numa casa estranha. Tudo bagunçado, assim, pedaço de pizza pela mesa, uma sujeira no fogão, uma sujeira na geladeira, um caos, assim. E aí, depois a gente descobriu que aquele menino que tava no sofá era namorado de uma delas. Mas, tipo assim, nessa hora, a gente nem conheceu ninguém, a gente teve que sair pra ir pros treinamentos e tal, e a gente não conheceu elas. A gente só foi conhecer na volta de noite uma delas, e ela ficou tipo, ah, essa aqui é a geladeira, essa aqui não sei o que. E aí eu fiquei tipo, tá, onde é que eu boto as minhas coisas? Ela, acha um lugar. E eu fiquei, tá, mas não tem uma prateleira pra mim, pelo menos? Ela, não, mexe aí nas coisas e acha um lugar. E tipo assim, milhões de coisas vencidas. Eu tinha que ficar perguntando se eu podia jogar alguma coisa fora, porque não tinha espaço para as nossas coisas. No fim, eu e a minha amiga brasileira, a gente começou a guardar as nossas comidas no nosso próprio quarto. As coisas que não eram de geladeira, a gente guardava no quarto. Então, arroz, macarrão, essas coisas a gente guardava no quarto. Foi meio que um caos, assim, e a gente não se conectou direito com elas. A gente teve algumas brigas, assim, principalmente em questão de louça. Elas não lavavam a louça, basicamente. Eu não sei se é uma coisa de cultura, enfim, a gente chegou a discutir, porque eu falei pra ela assim, vocês não podem lavar a louça logo depois de usar, porque eu preciso usar as panelas. As panelas já são do condomínio, né, já são do apartamento. E às vezes eu preciso usar e tá sujo dela. Tá, mas é só lavar? Ela virou pra mim e falou assim, aí eu falei, eu sei, mas eu prefiro que tu lave as tuas coisas logo depois que usar e eu lave as minhas sujeiras do que eu ter que lavar a tua sujeira, entende? Não sei se foi até um pouco de nojinho da minha parte, assim, mas realmente era bem sujo o apartamento e eu e a Carol, que era a menina que dividiu o quarto comigo, estávamos meio incomodadas, né? Mas, enfim, a gente não tinha nem o que fazer. Então a nossa convivência foi meio que assim, sabe? Elas tinham muito a mania de só lavar a louça quando precisavam da louça
E a gente queria muito poder usar as coisas já limpas, não ter que parar pra lavar as coisas antes de usar. Então foi uma tretinha, assim, principalmente com a louça. O resto a gente não ligava, porque o nosso quarto tava sempre meio organizado, meio bagunçado, mas era a nossa bagunça, a gente se achava ali nas nossas coisas. E a cozinha tava sempre um caos e a gente parou de ligar pra isso. No fim eu comprei uma panela e uma frigideira pra mim e parei de ligar pra essas coisas também. E a gente não tretou mais, ficou tudo tranquilo. Quando elas foram embora, a gente fez festa, porque elas foram no início de janeiro, então a gente passou final de novembro, dezembro inteiro e início de janeiro com elas lá. E assim, gente, era carne estragada na geladeira. Vocês não têm ideia a quantidade de coisa vencida que tinha. Então, quando elas foram embora, literalmente, a gente encheu um saco de lixo desse... não, foram uns 3, eu acho. Uns sacos de lixo desse tamanho, assim, cheio de comida estragada, cheio de coisa que a gente ia jogar fora, porque não tinha nem como usar. E feliz da vida, a gente fez uma faxina no apartamento inteiro. E depois chegaram novas meninas e elas eram francesas. E no fim deu tudo certo, a gente se deu super bem. A gente botou plaquinha de recepção pra elas. Então, ali foi mais tranquilo. E vou falar, então, agora um pouco sobre o trabalho, né? Essa era a convivência do apartamento. Eu raramente ficava no apartamento, sinceramente, porque quando eu não tava trabalhando, eu tava nos parques. Trabalhando na Disney, a gente tem esse acesso aos parques. E vou ser sincera com vocês, eu fiz muito mais amizade com brasileiros do que qualquer outra nacionalidade. Eu trabalhava com alguns americanos, peruanos, franceses e fiz algumas amizades com esse pessoal, mas os brasileiros foram os que eu mais me senti acolhida e mais me dei bem. Trabalhei com outros 5 brasileiros. As minhas amizades eram baseadas nos grupinhos do Brasil mesmo. Até pra ir em festa e tudo mais, a gente acaba se conectando mais. E falando um pouco mais do meu trabalho em si, o meu trabalho ele me permitia muito tempo livre. Como eu disse, né, eu tinha a questão de escoltar os personagens, fazer a questão dos shows e tal, mas eu também tinha muita hora livre, porque enquanto não tava tendo os desfiles nem os shows, eu tinha tempo livre pra ficar fazendo basicamente o que eu quisesse. Era um trabalho relativamente fácil e muito divertido. Eu tinha uma liberdade muito grande pra brincar com as crianças, então a gente tinha bambolê, que a gente podia ficar brincando com as crianças, interagindo, a gente tinha cartõezinhos de trivia pra ficar fazendo perguntas. Cada hora a gente podia inventar uma coisa. Claro, a gente tinha que perguntar pro nosso coordenador e a gente sempre era designado uma área do parque onde a gente tinha que ficar durante aquele tempo, mas tirando isso, era basicamente isso e ficar à disposição mesmo, né, pra ajudar, tirar dúvidas. O pessoal vinha me perguntar onde é que era o banheiro, onde é que era tal atração, que horas começava tal coisa. E eu meio que ficava dando essas informações, trocando ideia com as pessoas, conversando. Às vezes vinham uns brasileiros e viam no meu crachá que eu era brasileira e ficavam, meu Deus, graças a Deus, eu preciso de alguém que não fale inglês pra eu conversar. E já ajudei muito brasileiro também. Criança brasileira perdida, chorando que tinha se perdido dos pais. E brasileiros, no geral, que às vezes não conseguiam se comunicar direito e se sentiam até felizes de ver uma pessoa que falava em português. E também a gente tinha muita, muita, muita liberdade pra criar momentos mágicos, né? Como a Disney chama. A gente tinha muita liberdade pra isso e a Disney meio que lavava nosso cérebro, né? Fazia uma lavagem cerebral pra que a gente estivesse sempre à procura de tentar fazer com que o dia das pessoas ficasse mais feliz e ficasse melhor. Então, se a gente via uma criança que tava chorando porque derrubou a pipoca, a gente tinha total liberdade pra ir lá pegar uma pipoca nova e dar pra criança. Em alguns casos, até coisas mais caras, né? Eu tenho uma amiga que uma vez uma menininha tinha perdido o chapéu do Woody, do Toy Story, e ela tava muito triste que o boneco dela tava sem nada, e aí ela conseguiu ir lá, falar com o coordenador e pedir pra dar um boneco novo pra ela. Até coisas de maior valor, assim, a gente tem essa liberdade pra isso. Sempre conversando com o coordenador e tudo mais. A pipoca nem precisava perguntar, a gente ia lá e pegava e pronto. E a gente brincava de bolha de sabão, pegava uns negocinhos de fazer bolha de sabão, ficava brincando com as crianças. Enfim, essas coisas, sabe? Eu vou contar uma história até de uma vez que foi muito emocionante pra mim. A gente vê muita história, conhece muitas pessoas e às vezes a gente nem sabe, né, a história da pessoa pra quem a gente tá fazendo algum agrado. Então, essa vez, eu estava com adesivos. A gente tem adesivos que a gente pode dar pras crianças às vezes, são adesivos grandinhos que elas podem colar na roupa e tal. E eu tinha adesivos da Cinderela. Quando eu vejo, tinha uma menininha vestida de Cinderela, tirando foto com a mãe dela e tal. E aí eu olhei e falei, vou fazer alguma coisa, mas queria fazer alguma coisa diferente. Não queria só chegar e dar um adesivo pra ela. E aí eu pensei, vou falar que é a Cinderela que mandou. Cheguei pra ela e falei, oi, olha só, a Cinderela me pediu pra te entregar um negócio, mas eu preciso que tu feche o olho e abra a mão e não sei o quê. Aí ela fechou o olho e abriu a mão, eu dei o adesivo pra ela. Gente, ela ficou, eu não tenho palavras pra dizer a felicidade daquela menina. Ela ficou tipo, meu Deus, a Cinderela lembrou que já era meu aniversário, não sei o quê. E eu falei tipo,
não fazia ideia que era aniversário da criança, entendeu? Mas aí eu fiquei tipo, a Cinderela mandou pro teu aniversário, feliz aniversário, não sei o que, falei assim. E aí a mãe dela me olhou e falou, nossa, muito obrigada. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, era só um adesivo, sabe? E aí eu falei, imagina. Aí ela falou assim, qualquer coisa que estão fazendo pra ela hoje tá sendo muito especial, não sei o que. Aí ela me perguntou outras coisas e a gente começou a conversar. E aí, numa dessas, ela virou pra mim e falou assim, é que, na verdade, no início do ano o pai dela faleceu e a gente tá tentando fazer de tudo pra que hoje seja um dia alegre, então por isso que eu trouxe ela aqui pra Disney e ela tá vestida da princesa preferida dela. Qualquer coisa que qualquer pessoa tem feito pra alegrar esse dia tá sendo muito especial. E aí, tipo assim, eu tava assim, eu vou chorar, eu tava me segurando pra não chorar, tipo, muito assim, porque eu achei muito emocionante, fiquei muito feliz em saber que eu tinha ajudado de alguma forma, né? Fiquei me segurando pra não chorar e fiquei conversando com ela e falei, tipo, imagina. Aí eu falei pra ela que a Disney tem algumas coisas que ela pode fazer no dia do aniversário da pessoa, então, pra avisar as outras pessoas que era aniversário dela, era legal que ela pegasse um bottom na entrada do parque, tem uns bottoms de feliz aniversário, que avisa as outras pessoas que trabalham ali que é aniversário daquela menina. Então a pessoa pode passar ela na fila, na frente na fila de alguma atração, pode fazer alguma coisa mais especial pra ela. A gente tem também alguns canais de telefone nas lojas que tem umas gravações dos personagens e pode botar na linha pra criança, e a criança achar que tá falando, tem uma gravação do personagem ali pra ela e tal. Então, enfim, tem vários desses momentos mágicos que a gente pode criar. E aí expliquei pra ela que se ela tivesse mostrando que era aniversário dela, ia ser mais especial ainda. E aí ela me agradeceu e tal. Elas, na verdade, já tinham pego esse bottom, mas a menina tinha perdido. E foi muito especial. Eu fui pro backstage, que a gente chama, que é a parte onde a gente tem o intervalo, né? E fiquei, tipo, chorando. E aí tentei me recuperar e tal, e me recompor, porque são momentos muito emocionantes, assim, que a gente acaba vivendo lá. As pessoas, tipo assim, a gente não imagina o quanto as pessoas estão investindo do dinheiro delas, do tempo delas pra ir lá, pra aquele lugar mágico, pra realizar um sonho. Na maioria das vezes é um sonho que a pessoa tá realizando de estar lá na Disney, então é muito legal fazer parte disso. A gente presencia vários desses momentos, assim, momentos mais pesados, momentos de crianças que às vezes têm doenças terminais que vão pra lá. E tu fica tipo assim, meu Deus, sem palavras, sabe? De tentar fazer com que o dia daquela pessoa seja mais alegre. Assim, não é só um mar de rosas, né? Tem as partes negativas também, tem os perrengues. Eu não posso dizer que não, porque é um trabalho como qualquer outro. Apesar da gente estar na Disney, apesar da gente ter descontos, acesso ilimitado aos parques, toda essa situação de tu estar trabalhando na Disney, também tem a parte negativa. Por ser o lugar mais feliz do mundo, muitas vezes tu acaba tendo que ficar com um sorriso no rosto quando tu não gostaria de estar. Às vezes por questões pessoais, às vezes porque tu não tá muito bem naquele dia, às vezes por coisas que acontecem contigo. Como eu disse, tem gente que investe muito dinheiro pra estar lá, a pessoa quer fazer aquele dia valer. E qualquer coisinha que acabe saindo do planejado, a pessoa desconta muitas vezes na gente. Então, tu tá lá tendo que sorrir, mas engolindo sapo, de gente xingando, de gente reclamando por causa de alguma coisa que deu errado. Como eu disse, eu trabalhava, né, escoltando os personagens e resolvendo ali a questão dos shows. E às vezes a gente tinha que mover alguns palcos e a gente tinha que impedir as pessoas de passarem. E eu lembro uma vez que tinha uma mulher que a gente tava movendo os palcos por questões de segurança mesmo. A gente não pode deixar as pessoas passarem, porque aqueles palcos era tipo um trio elétrico, assim, que a pessoa não podia estar na frente, que podia ser atropelada, podia acontecer alguma coisa. Então eu dizia pra mulher que ela não podia passar. E ela reclamando que ela queria pegar o carrinho de bebê dela. E eu dizia, a gente limpou todos os carrinhos de bebês que estavam nessa área e botamos naquela outra área lá. Pode ir lá que teu carrinho vai estar lá. E ela começou a me xingar, me chamou de burra, me chamou de outras coisas que eu não vou nem mencionar. E falou que não, que ela ia passar de qualquer jeito. E eu falei, eu não posso te deixar passar, é questão de segurança. E ela passou por mim, assim, como se fosse meu Deus, um furacão passando por mim. Muito brava mesmo. E voltou, ela percebeu que o carrinho não tava. Ela me olhou assim, não tava mesmo, não sei o quê. E nem pra me dizer, tipo, desculpa, qualquer coisa, sabe? Então, principalmente os americanos, eu acho que acabavam sendo mais grosseiros com a gente, eu não sei porquê, não sei se era uma coisa até meio xenofóbica, mas os americanos acabavam sendo bem grossos com a gente. Mas não é só o caso, tá? Brasileiro também já foram muito grossos com a gente. Teve uma amiga minha que um brasileiro xingou ela torta direito em português, e ela virou pra ele e falou assim, eu falo português, e eu vou chamar a segurança se tu continuar falando essas coisas. Então, tipo assim, tem casos nesse estilo, sabe?
bem que tu tem que engolir sapo mesmo. Tu tá lá trabalhando e tu tem que ficar sorrindo e dizendo, nós vamos resolver da melhor forma possível. Muita coisa de questão de atendimento ao cliente mesmo, sabe? Que a gente vê em muitos outros aspectos de trabalho. Eu trabalhei numa agência de intercâmbios, eu trabalhava na parte de atendimento ao cliente, no suporte. Tinha que fazer muito isso também, então até meio que me preparou, assim, na minha vida profissional, esse trabalho na Disney. Então, como eu disse, né, tinha esse acesso ilimitado aos parques, a gente podia, nos dias de folga, a gente podia ir nos parques a hora que a gente quisesse, nos horários livres também. Por exemplo, o meu trabalho às vezes começava às 3 da tarde. E no início, antes do trabalho, eu ia pro parque, ficava indo nos brinquedos, nas atrações, nas montanhas russas, depois ia trabalhar. Então, assim, é um trabalho muito diferente, muito legal, vale muito a pena, mas tem os lados ruins, né? Eu trabalhava ao ar livre, era no parque inteiro, basicamente, que podia ser as áreas que eu ia trabalhar. Eu era designada pra alguma área específica, mas era sempre ao ar livre. Acho que 99% das vezes era ao ar livre. Muitas vezes também a gente tinha que pegar chuva, né? A gente no máximo tinha que ficar com uma capa de chuva, mas a gente tinha que ficar ali na rua pra dar informações, pra explicar pras pessoas por que tal brinquedo não tava funcionando, ou pra explicar quando as pessoas vinham perguntar se o show ia acontecer mesmo com a chuva, e shows de fogos, né? Essas coisas. Então, teve um dia específico também que foi assim, ó, o auge do perrengue. Eu não sei como é que eu teria sobrevivido a esse dia se eu não tivesse tido esses amigos que trabalharam comigo, que a gente se dava muito bem, a gente ria de qualquer situação, porque foi um dia que tava chovendo de um jeito, assim, torrencialmente chovendo, parecia que eu tava embaixo de uma cascata. Chovia de um jeito que a capa de chuva não segurava mais nada. O meu pé já tava assim, parecia que tava dentro de uma poça d'água, assim, boiando assim, meu pé dentro do tênis, de tanto que tava encharcado. E a gente lá com um sorriso no rosto, entendeu? Tipo, tentando ao máximo. E o pior é que a gente realmente se divertia, sabe? Tinha áreas do parque que a gente era designado, mas nesse dia, como o parque tava esvaziando muito e já não tinha mais quase muita gente no parque, a capacidade do parque, digamos, era 100 e tinha, sei lá, 5. Então tinha pouquíssima gente. E aí eles nos colocaram todos no centro do parque mesmo, que era pra ajudar as pessoas que estavam perguntando se os brinquedos iam reabrir, que horas ia ter os shows e blá blá blá, e ajudando também pra indicar a saída pras pessoas, porque muita gente tava indo embora. E aí, como a gente tava junto, a gente ficou conversando e dando risada, e aí nossos coordenadores vieram pra gente e falaram, olha só, vocês têm que interagir mais com as pessoas, os visitantes, entendeu? Não fiquem aglomerando tanto, não fiquem conversando tanto assim em bolinho que fica feio. Aí a gente, tipo, ok, aí se separamos. E aí a gente resolveu pegar uns bambolês, a gente ficava brincando com os bambolês, começou a tentar fazer escultura com os bambolês, tentando equilibrar um em cima do outro. E, enfim, a gente se divertiu com o que dava. Mas sério mesmo, quase todos nós ficamos gripados depois desse dia, porque a gente pegou muita chuva mesmo. E não tinha muito o que fazer, a gente tinha que aceitar, né? Então teve uma hora também que a gente resolveu pegar uns alto-falantes e a gente ficava brincando de perguntar pras pessoas pra onde elas iam, né, pra que lado que elas queriam ir. Aí elas diziam, a gente quer ir pra área do Toy Story. Aí a gente pegava, a gente tinha uns bastõezinhos que eram iluminados, essas coisas de lanterninha mesmo que a gente usava durante os shows pra indicar a saída e tal. E aí a gente pegava essas coisas, a gente fez uma linha e a gente indicava, tipo, pra aquele lado. Daí a gente gritava no microfone, tipo, pra onde vocês querem ir? Daí a pessoa gritava, pro banheiro mais próximo. Aí a gente, pra aquele lado. E assim a gente fez. Então foi um dia que a gente acabou transformando num dia divertido. Mas hoje em dia, quando a gente conversa, a gente para pra pensar, a gente pensa, meu Deus, olha a situação que a gente estava, precária de trabalho, e a gente tentou tirar o melhor daquilo. No dia seguinte foi horrível, porque o meu tênis estava encharcado, e eu tentei deixar no sol durante a manhã, assim, rapidinho, mas logo em seguida já tinha que sair. Então eu peguei uma sacola plástica, botei a meia, né, aí botei a sacola plástica em volta e botei o pé, e eu fui trabalhar desse jeito. Porque o tênis, eu não tinha outro tênis, porque aquele tênis era um específico que a gente tinha que usar pra trabalhar, que era todo preto, porque não podia ter marca e tal. Então nem adiantava eu tentar usar outro tênis, porque não tinha condições. Eu tive que ir com aquele tênis molhado mesmo pra trabalhar. Então tem acontecimentos assim. Num geral também o meu trabalho foi muito tranquilo. Como eu disse, eu tinha muito tempo livre, muito tempo pra interagir com as pessoas, pra brincar com as crianças. E tem muita gente que não é assim, tem muita gente que tem muito mais horas de trabalho, né?
que tem que cumprir. O pessoal que trabalha nos restaurantes acaba sendo um trabalho bem mais pesado também, questão de limpeza do restaurante e tudo mais. Os meus amigos sempre dizem que do programa e de todas as opções de trabalho que tem pra fazer lá, o meu foi um dos mais de boa, foi um dos mais tranquilos. E eu sou muito grata a isso, porque eu me diverti muito trabalhando. Teve um dia também que foi um perrengue, mas foi gratificante, que foi um dia que eu trabalhei no Magic Kingdom. Então, o Magic Kingdom é o parque que tem o castelo mesmo, né, da Disney. O parque que eu trabalhei, que era o Hollywood Studios, não era aquele do castelo, aquele famoso, né, mas eu podia pegar hora extra em alguns outros parques, enfim, e eu consegui essa hora extra no parque do Magic Kingdom, que é o do castelo. Então, foi uma hora extra num evento, na verdade. Era um evento de líderes de torcida, tava acontecendo campeonatos de líderes de torcida em Orlando. Foi fechado o parque pra elas durante a noite. Então, era das 8 às 2 da manhã, que era um evento mesmo, eu não sei se foi pago, não sei como é que funcionou aquilo, mas aí eles escalaram pessoas pra trabalharem naquele dia. E eu fui uma delas, que consegui pegar essa hora extra. E basicamente o meu trabalho nesse dia era ficar sentada, era ao ar livre também, era na rua. E eu ficava distribuindo pulseirinhas pras meninas que me mostravam a identidade, dizendo que era maior de 21. Porque tinha bebida alcoólica nesse evento. Então tinha barzinhos, né, com bebida alcoólica. Tinha algumas atrações funcionando, algumas montanhas russas. Não era todo o parque que tava funcionando, mas algumas coisas. E assim, gente, foi um perrengue. Por quê? Porque foi o dia mais frio do programa inteiro. Sem brincadeira, fez 2 graus nesse dia. E, tipo assim, eu sou do sul, eu sou acostumada com frio. Só que nesse dia eu passei muito frio, porque eu já passei por temperaturas menores, mas eu nunca passei tanto frio mesmo, assim, na minha vida. Porque o uniforme acabou não sendo suficiente pro frio, eu tava me tremendo de frio, a minha mão tava ficando roxa e a gente tinha uns negocinhos de aquecer a mão, mas não tava dando conta. Minhas canelas estavam passando muito frio. Sorte que não foi perto daquele dia da chuva, tá? Então o meu tênis tava seco, mas foi um caos, assim. Eu peguei o meu cachecol, enrolei em volta da cabeça pra tentar aquecer, que assim, o meu nariz congelava. Foi um frio, assim, muito frio mesmo. E horas, né? Eu fiquei 6 horas trabalhando nessas condições climáticas. Mas foi muito gratificante também. Foi um dia que aconteceu um eclipse. Então eu tava, assim, ao ar livre, vendo o Castelo da Cinderela e vendo um eclipse, entendeu? Foi, tipo, muito mágico, foi muito emocionante. E depois, ainda quando acabou o evento, que a gente fechou o parque ficou vazio e eu tava na rua do castelo sem ninguém. Isso é uma coisa que, tipo, é muito, muito rara de acontecer, de tu ver o castelo assim, sem ninguém na rua. E aí minha coordenadora virou e falou: quer que eu tire uma foto tua? Eu falei: sim, por favor. Aí, tipo, eu tirei uma foto muito bonitinha de uniforme, com o castelo atrás de mim, sem ninguém na rua, com o nariz vermelho de frio, mas eu tava muito feliz porque foi a única vez que eu consegui trabalhar nesse parque. E, tipo assim, tu vai trabalhar na Disney, tu não vai trabalhar no parque que tem o Castelo da Cinderela, sabe? Então foi muito emocionante pra mim ter tido essa experiência. E por isso, pra mim, eu digo que esse programa vale muito a pena. Eu chorei rios quando eu fui embora. E eu disse até, eu gravei alguns vídeos, né? Eu tinha um Instagram na época que eu gravava stories todos os dias. Ele se chama lari.icp, que é o nome do programa, International College Program. E eu tinha um Instagram nessa época e eu fazia stories e tal. E até hoje tá lá nos destaques da semana 1 até a semana 10, que foram todas as semanas do programa. E hoje em dia eu tô até reativando esse Instagram, então tô criando conteúdo lá sobre como é que faz pra fazer o programa e tal, se vocês quiserem dar uma conferida lá também. Conto histórias do programa e tudo mais. E tô tentando realmente ajudar o pessoal que tá, enfim, agora, né, não tá podendo, mas tá tentando se preparar pra quando retomar as coisas, poder fazer o processo seletivo pra ir. E aí, então, nesses stories, que são os últimos, eu falo que eu tava chorando, mas não era de tristeza, porque eu não acho que teria sido uma experiência muito engrandecedora ficar muito mais tempo lá. Eu acho que é uma experiência incrível, né, trabalhar na Disney, inclusive profissionalmente, né. Como eu disse, eu tive essa experiência de atendimento ao cliente muito, muito profunda. Trabalhar na maior empresa de entretenimento do mundo acaba te ensinando muita coisa sobre encantar os clientes e tudo mais. Então foi muito bom pra mim profissionalmente. Mas também eu não sinto que eu teria aprendido muito mais se eu tivesse ficado muito mais tempo. Então, pra mim, foi um tempo perfeito. É o tempo do programa mesmo. Ele é um programa pras férias da faculdade, né? Como eu disse. Então, não tem como tu fazer mais tempo. Não tem como tu estender nem nada assim. Mas eu tava feliz e não tava triste. Tipo assim, eu tava com mais chorosa e saudosa dos momentos que eu vivi lá.
e principalmente das pessoas que eu conheci, e essas pessoas continuam comigo até hoje. Já vai fazer 2 anos do programa e eu ainda falo com todo mundo, a gente ainda é super próximo, e os momentos que eu criei com essas pessoas vão ficar na minha memória pra sempre. Então, com certeza vale muito a pena fazer esse programa, eu indico pra todo mundo. Se alguém aí tiver interessado e quiser saber mais, então, como eu falei, eu tenho esse canal no YouTube com a minha irmã, que a gente dá dicas e tudo mais, e tenho esse Instagram também, que eu tô começando a falar sobre isso. Se quiserem conferir lá e verem os meus vídeos da época também, são bem interessantes. E tem muita história boa, eu contei aqui, acho que as melhores, eu tentei pensar bem quais eram as melhores histórias que exemplificassem bem, né, um momento emocionante, um momento de perrengue e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer de coração a Priscila. Eu adoro esse canal aqui, eu me sinto muito inspirada vendo tudo isso aqui, apesar de nunca ter feito au pair. Eu gosto muito de acompanhar essas coisas de intercâmbio no geral. E no meu canal com a minha irmã eu falo sobre intercâmbios e questões de viagens. Então, eu sempre me inspirei muito nisso e agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui, de compartilhar a minha história. Acredito muito no que ela tá fazendo, porque cada pessoa vai ter uma visão diferente do seu intercâmbio, da sua história. Como eu disse, eu tive uma experiência muito boa do programa, mas tem gente que teve experiências péssimas e que dizem que não querem nunca mais voltar. Então, tipo assim, é legal de tu ter essa visão diferente de outros lados de um mesmo intercâmbio, ou de intercâmbios diferentes também. Então, admiro muito e tô muito feliz. Se gostaram de mim, então vão lá me ver. E se tiverem alguma dúvida também, podem vir conversar comigo, podem vir me perguntar, porque eu amo falar sobre isso, amo falar sobre o programa. E é isso. Um beijo, até a próxima. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela, com o assunto "Quero participar de Storytime", que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz para vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!